Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, então vamos fazer a parte 2 aqui daquela aula que a gente começou. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um WP do zero. É um WP bem simples, é de circularização bancária. E o que consiste esse WP? Eu tenho o WP de conciliação bancária. Esse eu vou pegar os extratos e vou cruzar com os saldos contábeis de bancos. E o de circularização é para a gente ter uma confirmação externa de que aquele saldo é correto. Por quê? Porque só no extrato bancário eu não consigo garantir que aquele saldo registrado está ok, por mais que ele esteja de acordo com o extrato. Por quê? Porque no extrato bancário eu não consigo ter informação, por exemplo, de empréstimos, de operações de hedge, né, que é aquela trava de alguma informação cambial, por exemplo, a trava do dólar, ou qualquer uma outra. Eu não consigo ter informações de, por exemplo, carta de cobrança, se eu não me engano. Tem outras situações que eu não consigo ter somente com extrato, então eu tenho esse risco dele estar deixando de registrar alguma coisa nas contas de caixa equivalentes ou de empréstimos. Beleza? Então, eu montei aqui, essa daqui é a telinha da outra aula que a gente trabalhou, né? Então, para quem não sabe o que é um WP, assista essa aula aí, né? Essa primeira aula, e a gente começa aqui na parte 2. Eu deixei aqui algumas abinhas escondidas, vou dar um unhide aqui conforme a gente for progredindo, tá bom? Então, vou primeiro dar um unhide aqui na lead. O que é a lead, pessoal? Vou dar uma aumentada aqui. A lead nada mais é do que a gente tem o balancete, tá certo? Dentro do balancete a gente tem as rúbricas, por exemplo, a rúbrica de caixa equivalentes, e dentro da rúbrica de caixas equivalentes tem várias contas contábeis que compõem aquela rúbrica. Isso a gente vai chamar de lead. Essa composição de contas contábeis que estão dentro da rúbrica, vamos chamar de lead, beleza? E aí, dentro delas, eu criei aqui um exemplo para a gente conversar. Aqui eu tenho as contas contábeis, então eu tenho aqui numerado de 1 a 6 e segregado aqui a número 7, que seria as contas de bancos e caixas e a conta de aplicação financeira. E nesse WP de circularização, a gente, para fins dessa rúbrica contábil, a gente não vai testar esses saldos que estão, esse que está zerado, a gente vai circularizar, porém não vai encontrar saldo, né, que é só um exemplo. E aqui esses saldos aqui em caixa, em dinheiro, a gente testaria de outra forma se eles fossem relevantes ou se ele oferecesse algum risco que a gente precisasse testar na nossa auditoria, tá certo? Então eu peguei lá o balancete de 31/12 de 2020 e de 2021 do nosso cliente, que no caso é a minha empresa, que é a EPTDA, e aí eu vou colocar aqui os saldos contábeis e vou cruzar eles com a resposta do banco, tá certo? Então, o que a gente faz? Quais são os procedimentos aqui para esse WP ocorrer de fato? Beleza? Então, para quem não lembra, que essa é a estrutura: cabeçalho, objetivo, procedimento, nota geral se houver, né? Mas é opcional, o teste de fato e a conclusão, tá certo? E aqui as notas explicativas que tem que ter, né? Nenhuma informação a gente tira do zero, até mesmo a lead. A gente acaba informando aqui, a gente coloca um BC aqui, né, de balancete. Esse aqui é mais padrão, todo WP vai ter, toda empresa vai ter, talvez com outro nome, mas vai ter, beleza? Aí, ok, então vai ter aqui o nome do cliente, EPTDA, né, Excel para treinar de auditoria, controle de circularização de bancos, a database aqui 31/12 de 2021, né, final desse ano, porém a gente não testa, esse daqui é só um exemplo, a gente não testa nenhuma data anterior, ou seja, que ainda não ocorreu, a gente só testa o passado, tá certo? A gente não testa nenhuma data posterior, aliás, estão corrigindo, nenhuma data posterior, a gente só testa o passado, beleza? Aqui valores espécie em reais mil, ou seja, se fosse 1 milhão, aqui ia estar somente 1.000, beleza? E aqui é a P1, ou seja, quando eu olhar a lead aqui, eu vou colocar que esse valor foi testado aonde? P1, tá certo? Aí eu daria um igual aqui, P1,
tá ok? Então esse valor foi testado lá, tá certo? Deixa eu travar, né? F4. Beleza. P1. Beleza? Então aqui vou estar aqui na P1 e aqui qual que é o objetivo? Vamos lá, acompanhamento das respostas de circularização. Para que serve essa tabela aqui? Vamos supor que você tem um cliente que ele tem 20 bancos e dos 20 bancos você tem 5 filiais. Vamos supor que você vai testar 100 bancos. Então você precisa saber quem respondeu, quem não respondeu, se você vai precisar cobrar, se você vai precisar fazer um teste alternativo. Então aqui no meu caso, para simplificar, apenas 2 bancos. Esses 2 bancos aqui eu estou dando a referência, né, da onde que eu estou testando, da onde que eu incluí essa carta. Então eles me responderam a carta, eu falei, banco, você teve relacionamento com a EPTDA esse ano? Ele vai falar, tive, né? Então eu respondi. Ou não tive, mas ele também tem que responder, beleza? Então a gente recebeu a resposta dele, uma carta de fato, e aqui a gente inclui a data da resposta para fins de controle, beleza? Então o banco 1 e o banco 2 responderam e maravilha. Pessoal, tem auditorias que faz o procedimento de carta de fato, correio, envia, mesmo se o banco for fora do país, e tem empresas que já estão se automatizando e estão mandando essa carta em formato de e-mail, mas que também tem o mesmo valor de documento de auditoria, beleza? Vou dar um hide aqui no próximo, que vai ser de fato o teste, e aí vamos lá. Mesma coisa, o cabeçalho, então cliente, circularização de bancos, repara que aqui antes era controle de circularização, então aqui é só para verificar o recebimento, beleza? E aqui é para a gente de fato testar as informações que foram recebidas. Então aqui circularização de fato, a database, os valores continuam expressos em reais mil, e aqui é a P2, beleza? Então objetivo, confrontar os saldos respondidos da circularização de bancos com os saldos registrados no contábil. Então o que eu vou fazer? Pegar a contabilidade, registrou 10, na resposta tem que estar 10, beleza? Então aqui eu vou falar os procedimentos, então a gente vai falar, circularizamos 100% dos bancos que tiveram relacionamento no período auditado pela companhia, conforme a carta de representação. O que é essa carta de representação? É a empresa, no caso a minha empresa, a EPTDA, falando pro auditor, falando assim, ó, eu só tive relacionamento com esses 2 bancos, tá certo? Por que isso? Porque a auditoria não conseguiria auditar de fato sem essa carta, porque a gente não consegue auditar todos os bancos do mundo para falar se esse cliente foi cliente dele durante o ano. Então a gente, para que esse trabalho seja possível, a gente pede para ele mandar essa carta de representação, assumindo que ele teve somente relacionamento com esses 2 bancos durante o ano, e aí a gente confirma. Ah, Eric, mas tem formas da gente achar formas alternativas se a gente estiver desconfiando do cliente? Tem, não são 100%, mas tem. Por exemplo, se a gente olhar as despesas financeiras dele e achar outro banco ou outra instituição financeira, a gente pode questionar ele e entender qual foi a natureza dessa outra despesa bancária. Por exemplo, se eu encontrar lá, eu tenho a despesa bancária com o banco 1 e com o banco 2, e eu achar uma despesa bancária com o banco 3, eu falo assim, cliente, qual foi esse tipo de despesa, qual foi essa natureza de despesa, foi algo pontual, foi algo que a gente pode entender que foi esporádico e tal. Aí ele vai falar, não, isso aqui foi uma despesa de uma tratativa que a gente fez, mas a gente não tem conta aberta com esse banco e tal. Então aí a gente pede uma informação talvez para esse banco também, para a gente poder assegurar que isso de fato é verdade, beleza? Então mesmo que ele dê a informação, a gente também precisa corroborar, tá certo? Então aqui o teste, como que ele ocorre? A gente fala, né, o que ocorre se a gente não tiver essa resposta, né, que a gente cruzaria com o extrato bancário ou faria outros testes, né, assim como esse da despesa financeira. E aí a gente fala, ó, se a gente identificar alguma coisa, a gente já falaria aqui na conclusão. Tem empresas que colocam a conclusão somente depois do teste, então faz uma ordem cronológica. Cabeçalho, objetivo, procedimentos,
Se tiver alguma nota geral, base do teste, teste e notas e conclusão. E depois check marks. Então tem uma ordem cronológica. Porém, tem empresas que preferem ver a conclusão já de cara, para entender se aquele WP deu problema, se não deu, se deu alguma coisa que ele precise se atentar, vamos dizer assim, na hora que ele estiver revisando. Não quer dizer que ele não vai revisar, quer dizer que ele vai ter uma atenção maior se aquele WP deu algum problema ou se a conclusão foi insatisfatória. Beleza? Então aqui no nosso WP a gente pegou lá a resposta da pessoa. Então o que é esse A aqui? A gente vai lá no checkmark, dá um hide aqui, checkmarks, e aqui que é? Conforme a resposta de escolarização dos enviados diretamente pelo banco, tá certo? Conforme resposta da circulação dos enviados diretamente pelo contato do banco pelas cartas ou por e-mail. Beleza? Então tá ok. Aí, respondido, tá certo? A gente colocou a informação aqui, pegou a informação lá do balancete lá da lead, né? Tá certo? Pegamos a informação contábil e cruzamos. Deu certo? Acabou. Teste, aqui a gente completaria a conclusão, não identificamos divergências entre as respostas de circularização e os saldos registrados no saldo contábil. Concluímos que tá ok esse teste aqui. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.